A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, está escrito: o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Todo seguidor do Senhor Jesus Cristo está selado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, para que possa ter condições de pregar e anunciar o Evangelho com ousadia e coragem, sem temer a religião e os seus conceitos, na qual tem de afastar as pessoas do reino de Cristo Jesus através das suas doutrinas, dos seus dogmas, do seu credo. Entretanto, se somos selados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, não temos o que temer ou mesmo fraquejar diante das pessoas ou das situações que há de nos cercar, a fim de que não possamos cumprir o nosso chamado. O manifesto de Cristo Jesus em nossas vidas é necessário, é preciso que tenhamos a plena consciência e a liberdade para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Uma vez que somos selados com o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, não devemos temer a Satanás e aos seus servos, aos quais tentam nos impedir de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, nos libertou e nos deu a salvação. A maior batalha que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, haveremos de enfrentar é a própria religião que se diz representante do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Uma prova do que estamos dizendo é o fato de que, quando nos desprendemos de uma religião cristã, a mesma tem de nos taxar, de nos roturar com frases e palavras que venham a negredir a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Todavia, quem são eles? Quem lhe deu autoridade para definir quem pode ou não pode entrar nos reinos dos céus? Quem disse ou onde está escrito na Bíblia a necessidade de estar filiado a determinado templo religioso? Pois ainda que essa seja cristã, ela não tem autoridade para definir ou determinar quem tem ou não comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O selo do Senhor Jesus Cristo nos foi dado por meio do Espírito Santo, para que possamos ter a total condição de pregar, de anunciar, de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo pregando o seu Evangelho, anunciando as boas novas para onde quer que fomos. Pois se fôssemos para aglomerar em templo religioso, o Senhor Jesus Cristo teria dito para que fôssemos para as sinagogas, para o templo em Jerusalém, na qual este se foi erguido pela ordenança de Yahvé. Não podemos pegar uma fala do Senhor Jesus Cristo, como foi dito ao apóstolo Pedro, que sobre ele ergueria a igreja do Senhor Jesus Cristo, e imaginar que aquilo era para ser cumprido. Um dos maiores enganos e mentira que a Igreja Católica ensina passar para nós que o apóstolo Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, pois a história é a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, bem como a história da humanidade, deixa bem claro que foi através do apóstolo Paulo, e foi para isso que ele foi convocado pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por conhecer toda a lei, a Torá, o Antigo Testamento. Segundo, porque ele era cidadão romano. Terceiro, por causa dos seus estudos, conhecimentos da legislação romana. Quarto, porque era um poliglota, falava diversos idiomas. Quinto, o apóstolo Paulo, politicamente dizendo, era influente em toda a região. Tanto que antes mesmo de ser preso em Jerusalém, o Espírito Santo havia revelado ao apóstolo Paulo que seria preso, levado para Roma e jamais retornaria, ao que ele disse que ele estava pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer, por causa do Evangelho. Então, se o apóstolo Paulo, prisioneiros em Roma, passou pelo imperador César, pelo imperador Tito e pelo imperador Nero, quando foi decapitado por ser inimigo de Roma, acusado por colocar fogo na metade de Roma, por que dizer que o primeiro Papa da Igreja Católica é o apóstolo Pedro, quando deveria dar-se honra ao apóstolo Paulo e fazer dele o primeiro Papa da Igreja Católica? Talvez porque o apóstolo Paulo foi conflitante para o interesse de Roma, de maneira que, quando o imperador Constantino se converteu por causa do histórico conflitivo do apóstolo Paulo com toda a Roma, de maneira que preferiram eleger alguém que teve uma passagem muito curta na cidade de Roma e na qual nem falava o idioma e muito mesmo tinha a mesma honra que o apóstolo Paulo, por causa de um conflito por parte de Roma, em especial o imperador Nero. De modo que uma visão que possamos ter, uma revelação do Espírito Santo para nossas vidas, não significa que tenhamos que construir no nome do Senhor Jesus Cristo uma igreja. Mas uma revelação, um chamado, ministério na qual o Senhor Jesus Cristo está nos dando para que possamos anunciar o Evangelho baseando somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, naquilo que nos fora revelado através do Espírito Santo. Precisamos entender que o manifesto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a revelação que o Senhor Jesus Cristo nos faz, não é para que possamos edificar igrejas em nosso nome do Senhor Jesus Cristo, antes pelo contrário, é para que possamos entender a importância que temos para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que sejamos pregador, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda a humanidade. Porque o selo do Espírito Santo não é colocado sobre o templo religioso, o selo do Espírito Santo é colocado sobre a vida de cada pessoa que aceita e confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14, está escrito:
quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A presença do Espírito Santo na vida do cristão representa a garantia da promessa do Senhor Jesus Cristo a ser cumprida na vida daqueles que entregaram ao Senhor Jesus Cristo as suas vidas e voltando para o Senhor Jesus Cristo se arrepende e começa a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pois ainda que venha a morrer em tempo oportuno será ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo para cumprimento da sua promessa selada na cruz do Calvário. Pois o Senhor Jesus Cristo é Yahweh, o Deus absoluto. O Senhor Jesus Cristo promete, o Senhor Jesus Cristo cumpre com a sua promessa, para que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado na vida daquele que serve de todo o seu coração. De maneira que a promessa do Senhor Jesus Cristo, a salvação, não está vinculada a nenhuma instituição religiosa cristã, até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo confirmou a sua promessa na cruz do Calvário, de maneira que a religião judaica existente não foi indicado pelo Senhor Jesus Cristo para ser frequentada, porém instituiu a sua igreja na vida de cada um que serve, obedece, segue seus mandamentos. Então o selo do Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus Cristo não pode estar em construções materialistas, mas está de fato na vida daqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro Tiago, capítulo 4, versículo 5, está escrito: Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Se construção de templo religioso fosse tão importante para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, não teria ciúme de nós, como a palavra do Senhor Jesus Cristo descreve, todavia teria ciúme das construções que foram erguidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme, é porque o Espírito Santo está querendo dizer que o templo que o próprio Senhor Jesus Cristo como Yahweh ergueu com as suas próprias mãos, o ser humano, não as construções que o homem ergueu com as suas próprias mãos. Não podemos em momento algum, em hipótese alguma, confundir uma coisa com a outra. A habitação do Espírito Santo se dá na vida daquela pessoa que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha o Espírito Santo sobre a sua vida para que possa assim pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos apegar à esperança de que a promessa do Senhor Jesus Cristo tem cumprido na nossa vida. Muitas obras nas tuas mãos. Obrigado, Jesus.